Foi. Beleza, não é? Bom, gente, boa noite. Pedro, tudo certo? Pro vai compartilhar aqui já um arquivo. Vamos lá. Aí. Bom, no compartilhamento aqui de arquivo, eu vou colocar um slide sobre isomeria, tá? Próximo conteúdo aí nosso, né? A gente está fazendo revisão das estruturas, né? Estávamos, na verdade, aprendendo a montar a estrutura, tá? Então, vou deixar ele em tela grande, aí, que eu acho que fica melhor para a gente, tá? Primeira coisa, então vamos lá, vamos fazer uma revisão geral, né? Vimos hidrocarbonetos, vimos alcanos, alcenos, alcinos, que são os hidrocarbonetos, álcoois, né, que são as funções ali oxigenadas, depois a gente tem as funções nitrogenadas, né? Chegamos na nitrogenada, a gente deu uma pausa, começou a estruturar para a gente aprender a dar o nome, né? Verificar o que está acontecendo na cadeia e tal. Só que agora a gente precisa dar um passo maior, então a gente vai para a isomeria, né? Existem alguns tipos de isomeria, né? Nós temos a isomeria plana e temos a isomeria óptica, né? Cis e trans, tá? E temos a isomeria óptica, tá? Que aí entra aquela parte de destrógeno e levógeno, então é um pouco mais difícil, né? Nós estamos na base ainda, então a gente precisa ver essa isomeria plana, o que ela se trata, né? O que seria essa isomeria plana? Vamos lá, eu vou verificar cadeias diferentes, né? Então, por exemplo, né, eu tenho cadeias diferentes, eu tenho funções diferentes, eu tenho uma posição, sei lá, de uma dupla ligação ou de um grupo funcional, né? Ele está diferente ali nas moléculas, porém, olha só a minha fala, ele tem a mesma fórmula molecular. Olha só. O que seria essa fórmula molecular? Justamente, né, essa parte de contar os carbonos, contar os hidrogênios, né? Então a gente vai ficar um pouco tanto no slide quanto no Word, porque a gente vai ter que montar a estrutura e vai ter que contar a estrutura, né? Nesse sentido. Deixa eu ver se o Pedro colocou alguma coisa aí. Pedro, objetivo da aula. Oi, Pedro. Você não entendeu o objetivo? É isso? Nós vamos passar agora para a isomeria, tá? É um aprofundamento, na verdade, de tudo que a gente tinha visto lá atrás, né? A gente estava na base, Pedro. O que é a base? Presta atenção. São as funções, tá? Funções oxigenadas, funções nitrogenadas, alcanos, alcenos, alcinos, todas aquelas funções que a gente viu, tá? Álcoois, enóis, fenóis, e agora a gente está em isomeria, tá? Essa é a isomeria, isso, que você colocou aí no bate-papo. O que a gente vai fazer? Presta atenção, eu vou dar alguns exemplos, tem que bater a mesma fórmula molecular, e aí eu digo, ó, sim, existe isomeria plana, existe isomeria de posição, existe isomeria de cadeia, né? Existe um monte de tipo de isomeria. Vou explicar para você, através do slide, ó, só para você prestar atenção. Vamos lá. Quer ver, ó? Por exemplo, ó, Pedro, eles só são isômeros se eles tiverem a mesma fórmula molecular. Presta atenção. Aqui eu dei dois exemplos, né, para você. Ó, eu tenho aqui C4H8, tá? E aqui também eu tenho C4H8. Só que eles estão diferindo. Olha só, no que eles diferem? Por exemplo, esse composto aqui que está formando um quadrado, ele é um ciclo, certo? E esse composto que está aqui, ó, que ele é alifático, ele não é um ciclo, tá? Ele é alifático, o nome já diz, né? Então, eles estão diferindo aonde? Na cadeia. Então, eles têm isomeria de cadeia. Olha só. Ou seja, por que eles são isômeros? Porque ele tem o C4H8, tá? É nesse sentido. A mesma coisa ocorre nesse segundo exemplo aqui, ó. Essa cadeia aqui, ela é Essa isomeria ramificada. plana? Oi? Por que essa isomeria plana?
Na verdade é assim, a plana, ela entra em 5 casos, Pedro. Cadeia, função, ó, estão todas aqui. Posição, ó lá. Então, peraí, vamos por partes. Cadeia, posição, função, compensação e, por último, tautomeria. Então, são 5 casos. Dentro do que a gente já estava vendo. Não tem nada diferente. Só que agora, ô Pedro, eu preciso comparar dois compostos. E esses dois compostos, eles são diferentes em alguma coisa, porém, eles têm a mesma fórmula molecular, tá? Peraí, então, Hum. cara, eu ainda não entendi. Isomeria plana seria tipo compostos diferentes mas com a mesma fórmula molecular, é isso? Isso, eles diferem em alguma coisa. Diferem na cadeia, diferem na posição do heteroátomo, sei lá, oxigênio, nitrogênio, na posição da dupla ligação, da tripla, e aí vai. Só que eu sempre, Pedro, eu tenho que comparar sempre dois compostos, tá? Eu não posso fugir deles dois. E, Não tem. e Hum. quais os tipos de isomeria que a gente vai ver? Não, esse primeiro, nós estamos na plana ainda. Dentro As- da plana, tem aqueles 5 casos que a gente viu aí nos slides. então tem isomeria plana e depois os outros casos. Isomeria plana, aí dentro da isomeria plana tem. Vou passar de novo aqui os slides. Vamos lá. Olha lá. Volta aqui. Olha lá. Isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de função, isomeria de compensação e, por último, tautomeria. Dentro da isomeria plana tem 5 casos. Essa é a fala. Beleza? Posso seguir, E o Pedro? que seria isomeria plana? Então, isomeria plana é quando você tem. Ó, presta atenção, de novo. Eu acho que mais na definição, né, que você pegou. Você queria alguma coisa mais palpável, né? Eu não entendi nem palpável nem a definição. É, o que seria ISO? Presta atenção. É quando eu tenho dois compostos, o que vai acontecer? Eu coloco ele no espelho, ele tem a mesma fórmula molecular, tá? Isso seria na óptica. Então, eu coloquei dois compostos, ele tem um espelho. Então, ele tem os isômeros dele, né? Na isomeria plana, é diferente. Por quê? Ela é mais fácil. Se você está com dificuldade de entender ainda a isomeria plana, imagina a próxima, que é a óptica, né? Que é essa que eu estou falando do espelho. Por que essa é mais fácil? Porque você aprendeu e você tem como visualizar a cadeia, né? Então, por exemplo, como que eu sei que é a isomeria plana? Ué, como que eu sei que é a isomeria plana de cadeia, por exemplo? Que tem uma cadeia aqui que ela forma um ciclo e aqui eu tenho uma que não é ciclo. Ponto. Então, ela é fácil de entender, né? Enfim, aí você pergunta, né? O que seria? Olha lá, a mesma coisa. Refere-se às substâncias, nesse caso são duas. Olha lá, tá aqui. Porém, é a mesma fórmula molecular. Olha lá. Ou seja, ela tem que ter a mesma Peraí, fórmula professor. molecular e diferir em alguma coisa. Então isomeria plana é a mesma coisa? É, na verdade é assim, Pedro. Ó, vamos ver se você me entende. Dentro da isomeria, tem a isomeria plana e a óptica, certo? E qual a diferença da plana? A plana é aqueles 5 casos que eu já conversei aqui com você, mas eu não expliquei. Agora, a óptica é aquela que eu falei para vocês. Tem o composto que é cis e trans, a gente vai ter que ter uma. Ele já fala, óptica geométrica. Tem um desvio de luz para a direita, tem destrógeno. Tem um desvio para a esquerda, é levógeno. Mas essa aí esquece por enquanto, porque ela é mais difícil. Nós estamos Ah, na isomeria, só que na isomeria plana. tá, Beleza? Você acha difícil, Pedro? acho, porque eu É, tô confuso. Tô é, confuso desse grupo de isomeria plana.
Então, o Pro vai tentar explicar assim mesmo por cima, mas assim, depois, caso você tenha dúvida ainda, rever a aula ou ver um vídeo no YouTube, né? Enfim, uma videoaula, né? Não sei. Mas enfim, vamos tentar mostrar aí um pouquinho através dos exemplos que eu tenho, tá? E aí, ó, então é basicamente aquilo mesmo que eu falei para você. Eu tenho compostos diferentes em algum aspecto, né? Porém, eles têm a mesma fórmula molecular. Basicamente é isso, tá? Que é o que está aqui, ó, inclusive aqui, ó. Olha aqui, ó, substâncias químicas que possuem a mesma fórmula molecular, tá? Só que eu tenho que ter dois para mim comparar esses dois, tá? Aí dentro da isomeria plana, vamos lá, aqui, eu tenho os exemplos. Então, o primeiro exemplo que a gente tem, olha só, é aqui, isomeria de cadeia. Então, ó, esse elemento aqui, ele é um ciclo. Esse elemento aqui é um alifático. Então, quer dizer, ele é um ciclo e o outro não é ciclo. Mas eles têm a mesma fórmula molecular. Qual é a fórmula molecular dele? C4H8. Tá? Deixa eu fechar aqui. Agora, olha o próximo. Aqui é a mesma coisa, só que qual que é a diferença dos dois? Essa é normal e essa é ramificada. Dá até para a gente exemplificar esse no arquivo do Word, que é mais fácil. Né? Ó, se a gente for pegar a normal, vamos começar pela normal. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Então, vamos colocar aqui. Word. Vamos lá. Só para a gente tentar entender, Pedro. 1, 2, 3, 4. Olha lá. Aí a gente aprendeu lá atrás, a gente completa com hidrogênio. Então vamos lá. Esse aqui H3, esse aqui H2, só para a gente estruturar ela para ver mais ou menos como é que funciona. Esse aqui H2 e esse aqui H3. Olha lá. Então eu tenho isso aqui. Vamos fazer a nossa fórmula molecular para a gente bater a que está lá no arquivo. Então eu tenho C4H 3, 4, 5, 6, 7, 10. H10. Olha lá. Essa aqui é a minha fórmula molecular. Então, tá aqui. Pro, eu posso dar o nome, porque eu já aprendi a dar o nome, né, nas outras aulas. Pode, né? Se eu tenho 4 carbonos, só ligação simples entre eles, isso aqui é um butano. Então, ó, primeiro exemplo, o Pro já deu. Agora vamos voltar no slide. Vamos ver o segundo, é esse aqui que tem a ramificação. Ele tem 1, 2, 3 e uma ramificação para cima. Então, é o que eu vou trabalhar. Vamos lá. Cadê o Word? Aqui. Então, eu coloco. Gente, vamos lá. Aí. 1, 2, 3. Olha lá. Tenho 3. Um carbono tá para cima. Então, já vou colocar aqui, ó. Nesse carbono aqui, eu tenho um C, que é a ramificação. Deixa eu só jogar para baixo. Para ver se essa ramificação ela fica. Infelizmente o C vai ficar um pouquinho menor. Aí. Então vamos lá. Completa com hidrogênio. Aqui, H3, joga o C para o lado. Já está fazendo 3 ali. Então esse aqui faz uma. H. E aqui eu já tenho H3. E aqui também eu tenho H3. Olha lá. Só que aí eu olho, né? Ó, coloco para baixo, faço a mesma coisa que a gente aprendeu lá nas outras aulas. Né? Estrutura a molécula, vê o que que dá. Opa. Aí esse aqui nós vamos fazer o contrário, então, só para deixar aqui um pouco mais alto. Aí. Olha lá. E aí o que que a gente faz? Faz a fórmula molecular logo, né? Então, ó, eu tenho C, vamos lá. 1, 2, 3, 4, coloca 4. Hidrogênio, 3, 6, 9, 10. Coloca 10. Vou subir tudo e só vou descer os coeficientes. Olha lá. Pro tem a mesma fórmula molecular. Olha só, Pedro, minha fala. E eles estão diferindo na cadeia.
Esse tipo de cadeia aqui do butano, ela é uma cadeia considerada normal, né? E esse aqui a gente pode dar um nome também, ó. Propano, então aqui é metil. 2-metil propano. Isso aqui é uma cadeia o quê? Ramificada, por conta do metil. Olha lá. Então eu tenho os dois exemplos. Pelo fato deles terem a mesma fórmula molecular, eles são isômeros. Mas eles são isômeros do quê? Isômeros de cadeia. Olha lá. Ficou mais fácil assim, Pedro, ou não? Vamos lá. Tá. Tá, né? Agora eu acho que deu uma clareada, né? Na verdade, é assim, essa parte de química orgânica, eu preciso enxergar, né? Então a gente precisa montar, né? Então, assim, o Pro tá de um computador, então fica mais difícil passar e tal, né? Mas tem o slide, tem o apoio do slide, tem o apoio do Word, mas enfim, né? Seria bem diferente se fosse uma sala de aula ali, e a gente montando os carbonos por carbono. Ah, Pro, eu não sei montar, vai na lousa, você monta, né? Enfim. Mas é isso, tá? Então, eles têm isomeria, mas isomeria de cadeia, porque eles estão diferindo na cadeia, né? Onde difere a cadeia, tá? E aí nós vamos para o segundo caso. Então, nós vimos dois, né? Nós vimos esse aqui e esse aqui. Olha o próximo. Esse aqui ele está dizendo que é uma isomeria de posição. Olha que maravilha. Continua sendo plana, porque a posição está dentro da plana, tá? Só que é o seguinte, tudo é idêntico, né? O que a gente está vendo aqui. Porém, ó, tem estruturas que diferem na posição de uma insaturação. Primeira aula do cursinho lá atrás a gente falou o seguinte: insaturação, o que que é? Uma dupla ligação, uma tripla ligação, ou pode ser até um grupo funcional, né? Se a gente olhar esse primeiro exemplo, eu tenho aqui a dupla ligação, ela está localizada diferente. Inclusive, a gente vai montar no Word, para a gente ter uma noção. Esse segundo exemplo aqui, ó, nós temos a ramificação diferente, né? Esse primeiro que o Pro está passando o mouse, a ramificação está no 1, 2, 3. 1 e 3. E aqui está no 1 e 2, ó. Né? Então, a ramificação está nos lugares diferentes. E esse terceiro exemplo que eu tenho aqui, ó, o OH, que é a hidroxila, ela está na posição diferente também. Né? Aqui dá para entender que a hidroxila está como ramificação, aqui ela está na extremidade, né, da cadeia normal, tá? Então ela difere. Pro, qual seria um exemplo bom assim para a gente fazer mesmo, né? Ali com no Word mesmo, para a gente montar e verificar que é isso mesmo. Aqui, ó, esse primeiro eu acho que ele é coerente, né? Ó, se a gente for pegar, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, né? Então, vou fazer esse primeiro aqui, primeiro lá no Word. Então, vamos lá, só para a gente ter uma noção. Então, vamos lá. São 4 carbonos, posso colocar em linha reta, tá? Lá ele não está da maneira estrutural, né? Ele está em fórmula bastão. Mas agora a gente coloca ele assim. Então, tenho 4. A dupla ligação no primeiro composto, ela está aqui. Então, dupla ligação está aí. O que eu faço depois? Conto os hidrogênios. Então, eu coloco H3, aqui CH2, aqui CH e aqui H2. Olha lá. Desce o hidrogênio, joga para baixo. Olha lá, para baixo. Aqui está certinho e aqui para baixo. Olha lá. Se quiser, posso contar os carbonos? Pode, para você ver que ele vai ter que dar igual o outro lá, o outro composto. C4, hidrogênio. 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8. Olha lá. E mantenho ele aqui. Eu vou manter ele aqui porque a gente vai ter que pegar o outro composto. Se quiser, depois no final a gente pode dar o nome, não tem problema. O outro composto, vamos só descer aqui o coeficiente, né? Que é o coeficiente que fica para baixo. Olha lá. Agora a gente pega o outro composto. Vamos lá. O outro composto é a mesma coisa, mas a dupla tá no 1, 2. No 2 e no 3. Tem dupla. Então vamos lá. 1, 2, 3,
4. No carbono 2 e 3, eu tenho uma dupla. Dessa forma. Olha lá. E agora eu completo com hidrogênio, que eu tenho que saber a mesma coisa a respeito dessa. H3. Olha lá. Aqui está fazendo 3 ligações, mais 1. Aqui está fazendo 3, mais 1. E aqui eu também já coloco mais 3. Coloco 3 para baixo. Opa, foi tudo. Lembrando que é só o coeficiente. Aí, acho que agora vai. 3 para baixo, 3 para baixo. Olha lá. E aí, posso contar? Pode, vamos contar para ver o que tem aí. C, 1, 2, 3, 4. Hidrogênio. 3, 6, 7, 8. Coloco 8. Vou colocar aqui em negrito, vou descer o coeficiente. Os dois têm a mesma fórmula molecular. Se eles têm a mesma fórmula molecular, eles são isômeros. Mas eu posso dar um nome diferente? Pode, claro. Olha lá, agora a gente pode dar um nome. Por quê? Lembra, nos exercícios do Enem, geralmente a gente tem que já avaliar, verificar, ver a cadeia, dar o nome e manda bala. Então aqui vamos dar o nome também. Bom, aqui é but, né? São 4 carbonos. Então ele é buteno. Como ele está no último carbono, ele pode ser o 1. Então eu não vou nem enumerar, eu vou deixar já buteno. Se quiser colocar 1, pode colocar, né? But1eno. Mas se não quiser também, deixa assim. E esse aqui, ele também tem nome. Vamos lá. Ele é buteno, só que ele está no carbono 2. Então, but, tracinho, esse eu tenho que colocar, né? 2eno. Olha lá. Separa o tracinho aqui também, tem o nome, ó, que foi o que a gente aprendeu durante o cursinho. Olha lá. Tudo que a gente aprendeu, a gente está usando. Eles têm a mesma fórmula molecular, eles são isômeros. Está diferindo aonde? Na posição da dupla ligação. Aqui e aqui. Olha que maravilha. Sempre que eu tiver. Então eu vou sempre ter que botar 2. Volta de novo na pergunta, Pedro. Eu vou ter sempre que botar. Se eu tiver ligação dupla no meio. Ah, Eu vou sim, ter você tem sempre que que indicar. botar. Tá. Por que que o Pro não indicou nessa primeira? Porque ele está na extremidade, ele está no 1. Se eu quiser colocar 1 aqui, eu posso colocar. Por exemplo, but, tracinho, 1, eno. Mas ele não vai interferir em nada, eu não preciso colocar 1. Né? Nesse caso aqui de baixo, por exemplo, é uma prova, você tem que montar, sei lá, uma questão, FUVEST, né? Ela pediu para montar e eu montei assim e não coloquei o 2, por exemplo, tá errado. Aí eu tenho que indicar onde está o 2, que é onde está o carbono ali da dupla. Basicamente é isso. Difícil agora, Pedro? Ou não? Tá bom. Oi? Tranquilo. Tranquilo, né? É que no começo, acho que você levou um susto, né? Você deve ter falado assim, pelo nome, né? Isomeria, o que que é, né? Então, enfim, mas é aquilo, né? Primeiro a gente tem que conhecer aí, porque senão, principalmente em química, que tem uns nomes meio doido e difícil, né? E a gente já, já desiste, né? Logo de cara. Então não pode ser assim. Então, ó, primeiro, posição a gente já viu e vimos o de cadeia, tá? Posição, o próximo. Olha lá, função. Então, ó, vou repetir de novo. São diferentes em alguma coisa, porém a mesma fórmula molecular, né? Vamos olhar esse aqui primeiro, olha lá. Aqui, oi, pode falar. Achei que o Pedro estava falando. Bom, aqui eu tenho, provavelmente, né, um aldeído, tá? 1, 2, 3 carbonos, tá? E aqui eu tenho uma cetona, né? Seria legal a gente até montar ele, né? Acho que dá tempo, só para a gente ter uma noção. Então, ó, 3 carbonos aqui, cetona. 3 carbonos aqui,
um aldeído, provavelmente, porque a dupla O está no final, deve ter um H aqui para cima, só que a gente vai ter que contar para ver se tem realmente esse H. Então vamos lá. Vou montar aqui de novo, porque agora a gente tem que tirar a prova, né? 1, 2, 3 carbonos. Olha lá. Aí, claro, tem uma dupla O, e aí eu tenho um hidrogênio, porque ele está fazendo 3. Então, realmente, aqui eu vou ter um hidrogênio. Vou colocar até aqui o hidrogênio, tá? Para a gente não se perder. Aí, aqui ele está fazendo duas ligações, H2. Aqui ele está fazendo uma só, H3. Desce os coeficientes. Vamos com calma, respira para entender, porque aqui é função diferente. Aqui só tem um hidrogênio, fechou. Primeira coisa, o que eu faço? Indico a fórmula molecular, qual é? C3H3, 4, 5, 6, O. Jogo para baixo os coeficientes, o que tem ali. Joguei. Né? Vou deixar tudo em negrito, que é para a gente enxergar. Olha lá. E aí aqui eu já posso falar. Ele pertence à função aldeído, porque ele termina em dupla OH. Se eu puder dar um nome, eu posso dar um nome? Pode. Né? São 3 carbonos. Met, et, prop. Né? Propanal. Olha lá. Então, consegui montar. Aí não adianta falar pro Pro, né? Ah, o Pro, né, a gente não sabe o que era o aldeído e tal. Volta lá nas aulas que a gente viu que era aldeído. Então, agora a gente sabe montar. Então, tá aqui. Agora a gente tem que ir pro próximo. Quem é o próximo? Vamos voltar lá no slide, só para a gente tirar a dúvida. Eu tenho uma cetona, propanona, 1, 2, 3, carbono do meio, dupla O. Vamos lá. 1, Professor, só 2, para relembrar, isso é um aldeído e isso é uma cetona. O que, que vai diferenciar eles mesmo? A cetona ó, está no meio? a dupla O no aldeído, ela tá no Ela está final. na extremidade. É isso. Isso, na extremidade, exatamente. Já respondeu sua pergunta. Agora, a cetona, ela tá no carbono do meio. Sempre. Dupla O. Beleza? Então, aqui, ó, eu tenho um O no meio. Olha lá. E aí eu vou completar. Esse carbono no meio já está fazendo 4 ligações, porque o O faz 2. Tá? Eu não consigo colocar aqui. Aqui eu tenho 3. O O já está fazendo com esse do meio. Tá bonitinho. E esse carbono aqui eu já coloco mais 3. Olha lá. E aí eu jogo 3 para baixo. Jogo esse 3 também para baixo. E aqui, ó, dupla O. Olha lá. Ah, Pro, termina aí? Não preciso fazer mais nada? Claro que precisa. Faz a massa, a fórmula molecular. C3H. Quantos Hs tem? 3, 6. Olha lá. Tá batendo, né? 6, oxigênio. Joga os coeficientes para baixo. Joga para baixo. Como que é o nome disso aqui? Eu tenho 3 agora, mas é uma cetona. Então vamos lá, vamos por partes. Met, et, prop. Então ele é uma prop. Prop é o quê? Propanona. Olha lá. E aí você pode colocar aqui na frente. Isso aqui é uma cetona. Olha lá. Aí, vamos lá, vamos ver o que a gente viu aí. Esse aqui, se a gente quiser mudar já, colocar, isso aqui é uma isomeria. Pedro, agora foca, ó. Isomeria, né? Só que aí o que difere aqui? Cadeia. Uma é normal, a outra é ramificada. Então, a isomeria de cadeia. Olha lá, vou colocar em vermelho. Aí nós vamos para a próxima. Qual foi o outro exemplo que a gente deu? Coloca aqui. Opa. Vamos de novo. Cadê o composto? Aqui é um, aqui é outro, aqui. Ah, ele não está deixando. Vamos lá, vamos escrever. Isomeria de... Olha só. Esse aqui, na verdade, ele está diferindo aonde? Na posição da dupla. Né? O nome já diz, isomeria de
posição. Olha lá. Olha lá, isomeria de cadeia, isomeria de posição. E o último está diferindo aonde? Na função. Olha lá, que um é aldeído, o outro é cetona. Então, ele vai ser isomeria de função. Eles são isômeros. Isômeros do que, pro? De função. Olha lá. Não é tão difícil. Você achou difícil, Pedro? Tá por aí, Não, Pedro? mais ou menos. Mais ou menos, é. É. Enfim, tá? É só para a gente ter uma noção. E aí, olha só, por vir, o que, que a gente tem ainda? Temos a de compensação, né? Que é realmente ali a posição do heteroátomo, ele se difere, né? Se a gente for olhar aqui, por exemplo, o que está diferindo uma cadeia da outra? Ó, aqui o oxigênio está mais perto dessa extremidade, o oxigênio aqui está mais no meio, né? Nitrogênio aqui, ó, tá diferindo. Os dois Os aqui, os dois Os aqui, ó, tá diferindo, né? Então, compensação ou metameria, né, como se chama, é aonde está localizado o heteroátomo, tá? A tautomeria, provavelmente, a gente vai falar na semana que vem. Esse aqui eu vou montar ainda uma de compensação, tá? Só para vocês verem. Aqui, eu acho legal, a gente até já... Ô, Pedro, você consegue me dar a resposta desse aqui, do 1? O que seria aqui, esse tipo de isomeria? Esse primeiro. Posição. Posição? Eu não vou conseguir aqui escrever, mas enfim. E o do meio, o segundo? É que eu não. É que eu só ia precisar dos nomes deles, só que eu vou ter que ver Entendi. os nomes. Porque Você falou no primeiro, posição. cadê? Não, pera. Cadê a posição função? É, A gente viu cadê a posição função, né? isso. Esse primeiro aqui. Ah, Você não. falou Então posição. isso é função, no caso. É, Eu acho que é função. sim. Por que que ele é de função? Porque aqui é um aldeído. Você tá vendo? Eu só de olhar já captei. Esse aqui é o quê? Cetona. Uma cetona, né? Claro que a gente teria que contar os carbonos. A gente vai contar na próxima aula, que é a Mas por nossa que isso não é última. posição? Hã? Esse daí não é posição por quê? É porque não tem o dupla aí no meio da cadeia, né? A dupla aqui é a dupla O, não é dupla entre os carbonos, Ah, tá. Isso né? serve de parâmetro para me guiar. Ó, então a primeira entraria como isomeria de função, ó, aldeído e cetona. Mas Entendi. enfim, não vamos ver as outras respostas, né? Vamos voltar aqui, compensação. Vamos fazer um exemplo dessa. Bom, aqui seria a presença do heteroátomo, né? Nós vamos pegar o exemplo aqui com o oxigênio, tá? Eu tenho o éter aqui, ó. É um éter, né? É um tipo de éter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então tá. 1, 2, 3, ó. 4. Então vamos montar o primeiro. Vamos lá. 1, 2, 3. E aí ele tem o oxigênio aqui no meio e o carbono no final. Olha lá. O que eu faço pro? Completa com hidrogênio. H3, H2, H2 e H3. Olha lá. Coloca em negrito, manda bala. Fechou. Agora eu vou pro próximo. O próximo, vamos ver como que tá lá. 1, 2. Dupla O, 1, 2. Os dois é éter, né? 1, 2, dupla O, 1, 2. Completa com hidrogênio. H3, H2, H2, H3. Olha lá. Rapidinho a gente faz. Joga para baixo.
joga para baixo, joga para baixo. Opa, foi tudo. Vou colocar aqui de novo. Vou jogar aqui para baixo. Ih, meu Deus. E joga para baixo aqui. Aí, fechou. Porém, conta. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Quantos hidrogênios? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oxigênio. Vou jogar tudo pro alto aqui, ó. Olha lá. E aqui eu já jogo para baixo. E jogo para baixo. Aí. Faço a mesma coisa com o outro. Ah, aqui é um éter, tá? A função. Posso colocar? Posso. Mas não tem necessidade. Vamos jogar primeiro esses aqui para baixo. Olha lá, porque a gente sabe montar. Lembrando que é só o coeficiente. Joga para baixo. Joga para baixo. Tudo para baixo. E aí eu conto as moléculas. Olha lá. Quantos Cs eu tenho? C, 1, 2, 3, 4. Hidrogênio, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Oxigênio. Olha lá. Ou seja, teve a mesma fórmula molecular. Então, eles são isômeros. E eles têm a mesma função. Então, eles não são isômeros de função. Olha lá. Éter. Mas, ele tem heteroátomo. O que é o heteroátomo? Elementos diferentes de carbono e hidrogênio. Olha lá. Que, na verdade, é quem? É o oxigênio. Ó, vou colocar ele até de vermelho. A posição do oxigênio difere, né? O de cima, olha a posição dele, 1, 2, 3, e a posição do de baixo, 1, 2. Olha lá. Então, eles têm isomeria de compensação, ou, esse nome também é muito usual, por isso que eu costumo colocar nas aulas também, metameria. Olha lá. Opa, aqui foi um T? Parece que foi um J, né? É um T. Vamos lá. Isomeria. Olha lá. Ou seja, nessa aula deu para a gente ver aí 4 casos. Olha lá. Isomeria de cadeia, normal e ramificada. Isomeria de posição, onde está a dupla ligação. Isomeria de função, propanal, propanona. E isomeria de compensação, metameria, que é onde está a presença ali do heteroátomo. Olha lá. E aí, para a próxima aula, como é a última, eu pretendo terminar esse slide, né? Porque falta só a tautomeria. A gente termina rapidinho. E aí a gente começa a falar do petróleo. E aí eu falo do petróleo a aula inteira, acabou. E aí acredito eu, Pedro, que vocês, a base pelo menos ali, né, de tentar enfrentar, vocês têm. Beleza? Vou interromper o compartilhamento. Tudo certo, Pedro? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Então, Tranquilo. boa noite. Até. Boa noite, Próxima professor. aula. Até a próxima aula. Tchau.